Olá galera, graça e paz, Deus abençoe. Eu queria refletir com vocês sobre um tema que Deus colocou no meu coração. Esse tema tem a ver com 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 15. Eu vou ler para você. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu Senhor, o que faremos?" A Bíblia diz que Ben-Hadad, rei da Síria, estava em guerra contra Israel. Sempre que ele reunia-se com seus conselheiros para armar um plano ou contar o que ele ia fazer, do outro lado, o profeta mandava uma mensagem ao rei de Israel dizendo: evitem passar por tal região ou por tal lugar, porque os arameus estão descendo para lá. E com isso o rei tomava as medidas certas e se precavia. E isso aconteceu por várias e várias vezes. Sempre que o rei Hadad preparava um plano, do outro lado Deus revelava ao profeta que consequentemente alertava o rei: cuidado, evitem passar por tal lugar. Até que um dia o rei Hadad ele começou a suspeitar que ali no meio deles tinha um traidor. E enfurecido, ele pergunta aos seus conselheiros: vocês não me apontarão quem é que está me traindo? Vocês não me dirão quem é que está do lado do rei de Israel? Aí um deles se levanta e diz assim: não, meu rei, nenhum de nós. É um profeta lá de Israel que revela até as palavras que tu falas no seu quarto. Então procurem saber aonde ele está e capturem. Ele está em Dotã. Agora veja, se havia alguém ali que sabia o motivo pelo qual os planos do rei estavam dando errado, ele não poderia avisar antes ao rei: olha rei, não adianta preparar um plano, não adianta preparar uma emboscada contra o povo de Israel, porque sempre que você planejar algo aqui, lá tem um profeta que está contando tudo para o rei, vai entender isso. Agora, depois de muito tempo, ele espera o rei perguntar o motivo, aí ele vai e diz assim: não, tem um profeta lá que está dedurando o Senhor. Ele não poderia ter avisado antes, mas ele esperou o rei perguntar. Se fosse Domiciano, se fosse outro rei, certamente teria cortado a cabeça desse cara. Por que você não me contou antes? Agora você vai morrer para que a sua vida fique de exemplo para outros. Porque se fosse um Domiciano, se fosse um Herodes, teria cortado o pescoço. Mas enfim, o rei manda uma tropa com cavalos e carros de guerra que cerca a cidade onde estava o profeta. Agora veja que situação. De manhã bem cedo, Geazi, o servo do profeta, se levanta e sai para fora. E quando ele sai, ele se depara com aquela tropa com cavalos e carros de guerra que havia cercado o lugar onde eles estavam, que havia cercado aquela cidade. Agora imagina como não deve ter ficado o coração daquele moço. A história diz que ele entra para dentro de casa e fala ao profeta tudo o que havia acontecido, tudo que ele tinha visto lá fora. E aí ele diz: ah, meu Senhor, o que faremos? E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Quem é que nunca viveu uma situação de dificuldade que não se fez essa pergunta? O que faremos? O que é que eu vou fazer numa situação como essa? O que fazer quando os nossos planos não dão certo? O que fazer quando nós tiramos algo do papel achando que teremos resultado, só que dá tudo errado? O que fazer quando você não sabe o que fazer? O que fazer quando você já fez de tudo para salvar o seu casamento, só que quanto mais você tenta, as coisas pioram? O que fazer quando você que é mãe já tentou fazer de tudo para tirar o seu filho de algum tipo de vício? O que fazer quando você que já perdeu noites por causa de uma decepção? O que fazer quando você que é empresário já tentou fazer de tudo para salvar sua empresa? O que fazer quando eu vou mal na faculdade, quando eu estudo, mas eu continuo ainda não dando resultado? O que fazer quando os meus planos, quando os meus sonhos, quando aquilo que eu escolhi para a minha vida não está dando certo? Ah, meu Senhor, o que faremos? Foi o que aquele jovem perguntou à única pessoa em que ele poderia se apoiar, porque naquele momento era tudo o que ele tinha. E o profeta, vendo a situação daquele jovem desesperado, ele disse: calma, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Quer saber? Tenha medo não. Deus é maior do que esse teu problema. Eu sei que tem momentos que tem palavras que não resolvem. Eu sei que tem momentos que é necessário uma própria intervenção divina. E Eliseu viveu isso. Ele percebeu que aquelas palavras não iam resolver. Foi aí que ele orou ao Senhor dizendo: Senhor, abre os olhos do jovem para que ele veja. E naquele momento, aquele jovem, ele abriu os olhos
e viu que as colinas estavam cheias de cavalos e carros de fogo. O que era para terminar em morte, o que era para terminar em tragédia, acabou se tornando em livramento para a glória de Deus. Eu quero dizer para você que ainda que as coisas não estejam saindo como você planejou, há um Deus que está cuidando de tudo. Por mais que pareça que isso nunca vai terminar, eu quero dizer para você que nada é para sempre. Talvez você que está aí, parou para ver esse vídeo, esteja pensando, será que isso vai acontecer mesmo comigo? Acredite, nada é para sempre. Deus está trabalhando em seu favor. Ele diz em sua palavra, estarei convosco todos os dias. Que Deus em Cristo te abençoe. Se você sentiu que essa mensagem tocou no seu coração, se você sentir vontade, pode compartilhar. E assim como talvez tenha ajudado você, possa ajudar outras pessoas também. Porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão precisando ouvir isso. Que Deus abençoe.